dia, gente. Segunda-feira, começando mais esse vlog. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre hábitos. Eu vim refletindo desde o meu aniversário. Depois de algumas semanas eu falei, nossa, isso pode dar um vídeo. E estou aqui quase um mês depois do meu aniversário. Então eu reuni aqui pra vocês, e eu vou contar pra vocês nesse vídeo, 20 hábitos que mudaram a minha vida em um ano. Hábitos que a gente tem colocado em prática nesse último ano, assim. São 20 coisas bem práticas, assim, do meu dia a dia. Por isso que eu quis trazer vocês pra esse vlog. Pra vocês verem que são coisas que estão dentro do meu dia a dia todos os dias. Hábito número 1. Acordar às 5 horas da manhã. Eu não sei há quanto tempo que tem que a gente tá acordando cedo. Eu comecei acordando 5h30, na verdade. E decidi acordar meia hora antes para eu ter esse meu momento aqui, assim. Agora já são 5h40 e eu fui fazendo as coisas aqui tranquila, enfim. Então eu queria acordar num horário que eu pudesse começar o meu dia devagar, fazer algumas coisas pra mim e me sentir pronta pro meu dia. E acordar cedo, gente, assim, eu convido muito a você que nunca experimentou ter essa experiência. Eu sei que acordar cedo não é pra todo mundo mesmo. Tipo, é uma rotina que não faz sentido pra todo mundo, mas é uma experiência que vale a pena ser vivida. Porque às vezes a gente acha que a nossa rotina de produtividade é só à noite, mas porque a gente muitas vezes tem preguiça mesmo de acordar cedo. Nem sempre é fácil, tipo, hoje não foi fácil. Hoje eu confesso que eu pensei em não acordar. Eu falar, não, vou acordar mais tarde. Sempre, no fim, vale a pena. Então, pra gente, por que faz sentido? 8 horas o Nathan começa a trabalhar e a gente gosta de treinar de manhã. E treinar 6 horas da manhã foi o melhor horário. Eu fui anotando aqui no celular e já tô lembrando que é justamente sobre isso o segundo hábito, que é estar mais consciente do uso das redes sociais. Agora, nessa parte da manhã, eu tento não ficar mexendo tanto no celular. Eu já tirei o negócio de mexer no celular assim que eu acordo. Então, assim, meu celular desperta, eu só paro ele e levanto e vou, né, escovar dente, vestir roupa, enfim. Não pego meu celular pra ficar vendo rede social. Era uma coisa que eu fazia, tipo, não tem tanto tempo, há alguns meses atrás, e já me fazia começar o dia de forma meio ansiosa. Então, eu tenho tentado estar mais consciente, não só de manhã, mas durante o meu dia. Não ficar pegando o celular à toa, sabe? Eu mexo muito no celular e é meu trabalho, não tem como fugir disso. Mas é justamente aí, tipo, é eu saber por que eu vou mexer. Enfim, eu até já tinha mostrado pra vocês que é a tela aqui do meu celular, o que eu quero fazer aqui. Pra sempre que eu desbloquear, né, meu celular, eu já saber, tipo, tem um porquê. Porque, convenhamos, eu fazia e ainda faço isso, de desbloquear pra nada, pra passar o tempo, parece. Beber água nem foi um hábito que eu coloquei aqui, porque eu implemento esse hábito já tem mais de um ano, né? Mas tá sempre comigo também. Terceiro, evangelho diário. Eu comentei um pouco com vocês sobre esse meu desejo de estar mais próxima de Deus e colocar coisas concretas, assim, na minha vida, no meu dia a dia, pra que me aproxime também. A gente ficar esperando um momento lindo e extraordinário demais com Deus, com a nossa vida espiritual, nem sempre vai acontecer. E não é essa a intenção mesmo, sabe? Eu acho que a fé, a nossa fé, ela precisa ser pautada nesse acreditar mesmo nos dias mais comuns, sabe? Nas coisas mais comuns do dia a dia. E fazer com que nisso Jesus esteja presente. Quis trazer esses momentos assim bem do dia a dia mesmo. E aí a coisa que eu faço agora de manhã é ler o evangelho, né, do dia. Eu baixei um aplicativo, aquele Liturgia Diária. Por ele que eu leio e aí depois eu vou pro YouTube e escuto a homilia do Padre Paulo Ricardo, que aí ele faz, né, a reflexão ali do dia, é rapidinho. E aí eu sentada aqui faço isso, que aí eu já vou refletindo também, tipo, então é um momento que, né, antes de mexer no celular, cedinho, eu já tenho esse momento, que são coisas que eu gosto e tento ir refletindo durante todo o dia. Quarto hábito, priorizar mais os meus valores. Com tudo isso, assim, com todos esses hábitos que eu fui criando aqui, eu acho que eu fui me conhecendo muito mais. Nesse um ano, eu me reconheço e sei muito mais o que eu quero e o que eu não quero. E aí, nisso, eu busco ir priorizando aquilo que
são os meus valores, aquelas coisas que fazem parte de mim, de quem eu quero me tornar, do que eu quero fazer ou não. Levar isso como prioridade mesmo. Vocês sabem que eu gosto de ter um cuidado com a minha casa. E a minha família aqui, eu e Natan, nós dois somos prioridade. Eu escutei uma frase da minha irmã, já comentei com vocês e não esqueço, que o único lugar onde nós somos insubstituíveis é na nossa casa. Eu sempre penso nisso, assim, que o meu trabalho é muito importante pra mim, pessoal, de ir treinar, de ter bons hábitos, é importante pra mim. Mas a minha família, a minha casa, vem como prioridade, por exemplo. Pode acontecer o que for, mas tá aqui vai ser o que eu vou querer primeiro. Outro hábito que eu sempre tenho: tirar 5 minutos de organização todos os dias pra manter a casa organizada. Assim, eu não conto no relógio 5 minutos e eu falo assim, porque são 5 minutinhos mesmo que vão me ajudando aqui. Mas aí é isso, de, por exemplo, eu tô colocando os suplás ali. Quando a gente chega do treino, as coisas já estão mais ou menos organizadas. Quando eu acordo também, normalmente, se tem coisa na pia, eu já vou ajeitando ali. Tô toda perdida, né? Esses minutinhos ajudam a gente a manter a nossa casa organizada. Então, eu tava até lembrando esses dias, nossa, tem um tempão que eu não faço nenhuma organização grande aqui na cozinha, ou a câmera tá caindo. Mas porque a gente mantém muito, então acaba facilitando também. Assim que eu chego aqui na sala, se tiver coisa fora do lugar, já vou colocando no lugar também. Durante a semana, o que eu gosto de fazer também é, por exemplo, tirar um dia, né? A Letícia me ajuda com a faxina aqui da casa, mas eu gosto de tirar pelo menos um dia pra aspirar toda a casa, passar a limpadora, deixar, né, essa casa também limpa. Já vou colocar esse casaco aqui, porque eu acho que lá fora tá frio. Aquela hora eu fui abrindo a janela ali, mas já até fechei ela, gente. Tava entrando um vento frio. Coloquei a camisetinha aqui e vou com esse corta-vento aqui. O short, o conjunto, né, da Live. Essa blusinha da Insider e esse corta-vento é da Urbanic. Vou criar esse hábito de sempre ir falando de onde são as minhas roupas de treino. Treinar não é nenhum hábito que eu criei no último ano, porque quem me segue aqui já sabe que eu treino já tem bastante tempo e com constância mesmo na minha vida. Mas uma coisa que eu tava pensando que eu fiz nesse último ano foi olhar pro treino como um tempo meu. Então, eu acho que isso também deixou o meu treino mais leve e fez até com que eu quisesse ir treinar mais. Eu acho que eu comecei a observar, a pensar assim, que, poxa, na minha rotina, né, do meu dia a dia, eu fico muito em casa e trabalhando sempre por aqui. Mas o meu treino pode ser justamente esse momento que eu tenho de parar, de pensar em outras coisas, de fazer coisa diferente e de ter esse tempo meu, sabe? Tipo, é uma coisa que eu gosto de fazer. E um tempo de, não sei se eu posso dizer lazer, mas esse tempo meu mesmo, assim, que eu tiro pra escutar uma música que eu gosto. Não é ser romântico demais, gente. Faz sentido, sabe? Você pensar, tipo, você que é mãe, ou você que trabalha muito tempo fora, ou muito dentro de casa, assim como eu. Pensar, o treino é meu momento de espairecer, que eu estou ali, saindo da rotina de filhos, de casa, de trabalho e respirando outros ares. Então, bora treinar. Da gravidez. Mas na hora do treino feito, tomei café da manhã já. E agora eu vou finalizar o meu cabelo. Outro
outro hábito que eu vejo que eu e Natan, assim, todos esses hábitos eu acho que foi muito uma mudança aqui em casa, sabe? O que ajuda também, né, as coisas a fluírem mais fácil, já que um vai ajudando o outro, enfim. O que não quer dizer que, quero mudar um hábito, preciso que todo mundo mude comigo, né, gente? Pensar o que é qualidade de vida pra nós. E é algo que eu venho refletindo muito, assim. O que é qualidade de vida pra mim? O que é viver bem, sabe? Acho que até por isso que eu quis gravar esse vídeo, assim, porque eu fui percebendo algumas coisas que eu considero que são muito importantes pra mim e que me fazem viver melhor, né? O que eu preciso pra viver melhor? O que eu quero a longo prazo pra mim? O que eu posso fazer pra melhorar a forma com que eu tô vivendo? Enfim, entende? Porque às vezes, com a comparação, com tantas vidas que a gente vê hoje, né, a internet deixou muito mais fácil que a gente conheça outras realidades. A gente acabe, talvez, depositando a nossa expectativa da nossa vida baseado na vida de outras pessoas, de outras realidades. E muitas vezes, quando a gente vai pensar um pouco mais, no fundo pode ser que não é aquilo que a gente sempre sonhou, aquilo que a gente quer, almeja pra nossa vida, entende? É esse hábito de sempre estar pensando, o que é qualidade de vida pra mim? Tipo, o que é viver bem pra mim? É trabalhar com isso, com aquilo? É morar em uma cidade maior, uma cidade menor? É eu acordar essa ou aquela hora? Como que é uma rotina de uma pessoa que pra mim vive bem? Um outro hábito que eu tenho tentado, isso tipo é uma tarefa diária que a gente coloca, parar de reclamar. Não ser aquela pessoa que sempre tá murmurando sobre alguma coisa, lamentando alguma coisa. Em momentos que você não tem nada pra falar, puxa assunto. Queira saber um pouco mais da vida da pessoa, queira escutar um pouco mais. Porque às vezes o reclamar, se a gente for observar, gente, que é muito por comodismo. Você reclama porque às vezes não tem nada pra você falar, porque às vezes, não, nossa, mas tá quente, hein? Nossa, esse dia tá insuportável de quente. Às vezes você até gosta do calor, ou ficar sempre reclamando do trabalho, sempre reclamando de alguém. E convenhamos, é chato, né, viver com quem só reclama. Então, quando a gente pensar em reclamar, vamos pensar em falar outra coisa, pra você ser uma pessoa mais leve. A reclamação, ela não adianta em nada, porque você só vai focar mais ainda no problema, que talvez possa fazer com que você aumente o problema. E enquanto a gente tá reclamando, a gente tá perdendo tempo que a gente poderia estar, na verdade, solucionando esse problema. Beleza, isso não é tão fácil não, por isso que eu falei que é uma tarefa diária, tipo, é um lembrete diário, gente, não é uma coisa que, nossa, parei de reclamar e pronto, acabou, nunca mais reclamei. Nossa, não. Mas é algo que eu vi que faz diferença. Já sentei aqui pra começar a rotina de trabalho. Um outro hábito que eu coloquei pra mim foi sempre tirar um tempo de organização. Gravei um vídeo aqui no canal contando tudo sobre como eu me organizo, mas basicamente eu gosto de ter esse tempo aqui no início, né, do meu expediente de trabalho pra sempre me organizar. Então, aqui no meu planner, eu vou anotando aquelas coisas que eu preciso fazer naquele dia, vendo aquelas coisas que eu já anotei, vou olhando também no computador se tem algumas pendências, 5, 10, 15 minutos, se precisar de mais tempo, tô priorizando mesmo ter mais tempo de organização, porque eu sinto que a minha execução das coisas fica melhor. Sei lá, há um tempo atrás eu poderia e achava que eu ficava perdendo tempo, poderia ficar perdendo tempo demais me organizando, sabe? Mas hoje eu vejo que esse tempo, ele é muito esclarecedor pra mim. Quando eu tenho as coisas organizadas, eu faço as coisas muito melhor. As coisas funcionam melhor na minha cabeça, que eu sei direitinho o que eu tenho pra fazer. Então isso em relação aos trabalhos que eu tenho pra entregar, ao meu cronograma de vídeos, então os vídeos que eu tenho estipulado pra gravar, pra editar, quanto ao trabalho que eu tenho de edição com a minha irmã, quanto às pendências do curso que eu vou lançar, quanto às coisas aqui de casa também. Então tudo isso ficar mais ordenado, organizado aqui na minha cabeça, no meu planner, onde eu me organizo. E aí vocês podem ver esse vídeo também, que
que é legal. E um outro hábito, junto já desse aqui, é ter um cronograma do meu dia. Então, eu montei, nesse vídeo da organização eu falo disso também. Eu montei basicamente, tipo, aquelas tarefas que eu faço todo dia, horários. Então, nossa, Letícia, você tem que seguir um padrão todos os dias do que você precisa fazer. Nossa, mas seu dia é engessado, hein? E eu não vejo assim. Eu vejo que esse cronograma, ele me guia muito, gente. Sabe aquele momento que às vezes você fica perdendo, tipo, pensando, faço isso ou faço aquilo? Tendo um cronograma base, né, estipulado, você não fica gastando energia pensando nisso todo dia. E era uma coisa que acontecia muito comigo. Eu ficava muito ansiosa em muitos dias à noite, e isso acontece quando eu não tenho tão claro as coisas do que eu vou fazer, sabe? Então, ter esse cronograma mesmo do meu dia me facilita nisso, assim, que aí eu não preciso gastar essa energia todos os dias. E aí é óbvio, claro, que as coisas todo dia mudam, né? Hoje, por exemplo, tô gravando esse vídeo, então eu pensando aqui, as coisas não vão acontecer no horário que sempre acontecem, porque eu tô gravando, tô dividindo o meu tempo aqui também, enfim. Então, assim, é essa base pra gente seguir mesmo. E aí, um outro hábito também, que eu acho que é legal falar aqui com vocês, e eu coloquei mais esse hábito depois que eu li aquele livro Essencialismo, que é entender as minhas prioridades e saber dizer não também. Quando a gente trabalha e quer assumir essa responsabilidade de produtividade, né, de produzir bem as coisas, de fazer as coisas, a gente acaba querendo fazer muito, não pensando também sobre isso, né? Um exercício que eu tenho colocado pra mim, assim, já tem um tempo, é de também saber dizer não. Dizer não pra trabalhos, dizer não pra algumas pessoas, dizer não pra alguns momentos, algumas escolhas. Entender quais são as suas prioridades. Tudo baseado no que você entende como qualidade de vida, nos seus valores, nessas coisas que eu fui falando, né? Falar não. Às vezes a gente tem uma cultura de achar que recusar algumas coisas, algumas propostas que surgem na nossa vida é ruim. E que triste é quando a gente não entende que nós temos prioridades e algumas coisas não vão fazer sentido. Outro hábito que eu coloquei na minha vida: fazer a divisão das tarefas de casa. Tudo aquilo de tarefas mesmo que a gente tem toda semana, tipo fazer marmitas, organizar a geladeira, lavar roupa, fazer faxina, fazer manutenção, tudo isso eu tenho dias específicos pra fazer isso. Então, o mercado, por exemplo, a gente gosta de ir no sábado ou domingo ou segunda no fim de semana, e aí as marmitas eu faço na segunda ou então no fim de semana. Quando der pra fazer no fim de semana, eu e Nathan, a gente quer fazer, sabe? Pra facilitar. E porque muitas vezes a rotina aqui tava ficando difícil pra mim. E aí eu fiz um pouco ontem, que foi fazer a organização da geladeira, que já é outro hábito que mudou assim pra mim, gente, que é sempre deixar a geladeira organizada e tirar um dia no início da semana pra dar essa geral, tipo, tanto pra limpar mesmo, quanto pra picar as coisas que a gente vai usar, tipo, fazer essa organização das refeições da semana. Então, os nossos lanches, as frutas já ficam lavadinhas, pro nosso jantar já fica tudo picado, temperado, se der, enfim. E aí eu fiz um pouco isso ontem, vou mostrar a geladeira pra vocês. A geladeira tá assim. É muita intimidade mostrar a geladeira, né, gente? Mas isso aqui é uma feijoada que eu trouxe da casa da minha mãe, que eu acho que vai ser meu almoço. Isso aqui é sushi que a gente pediu ontem e sobrou. Mas o resto são coisas que a gente vai consumindo aqui na semana. Então ontem isso aqui inclusive sobrou da semana passada, talvez dê pra usar hoje. Eu fiz alho poró, os croutons também. Ali na fruteira tem fruta. Eu não piquei. Manga, eu vou picar, já vou deixar aqui pra picar. A cebola também, já vou
deixar picadinha que eu deixo. Já piquei aqui o cheiro verde. Isso são coisas pra salada que eu uso. E aí, limão, já fica aí, a gente já vai guardando aqui. Então, isso aqui tá organizado. Gente, a minha geladeira, ela, tipo, não fica bonita assim, né? Mas fica tudo visível e organizado pra mim. Essas coisas que estão aqui, eu também vou picar o queijo, vou fazer a batata, esse frango aqui, pras marmitas. O tomate eu também já vou deixar picado na geladeira, pelo menos alguns. E aí, tipo, de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias a gente vai picando. O que der pra facilitar aqui, eu tô facilitando. Isso aqui eu já vou deixar picado e temperado, porcionado. Alguns eu vou congelar, outros não, que vai ser pra minha salada. Já deixar, tipo, os cubinhos, sabe? Acho que vai ser bom isso. Marmitas prontas, gente. Isso aqui com certeza é um hábito que eu coloquei pra gente aqui em casa e como faz diferença. E nesse um ano eu fui testando várias formas diferentes de fazer marmita e o que eu acho melhor é uma marmita prática. Então eu faço aqui marmitas pro almoço pra eu e Natan, só pro almoço, e aí é a mesma coisa todo dia. A gente almoça a mesma coisa todo dia. No jantar a gente faz coisas diferentes, tipo a salada e tudo, mas aqui a gente não enjoa e aí eu gosto de fazer coisas práticas, tipo aqui, frango, alguns eu coloquei na airfryer, outros no forno mesmo, e a batata no forno também, o que deixa muito prático, né, porque o nosso forno tem timer, enfim. Então as marmitas é pra facilitar nessa rotina do dia a dia mesmo. Eu devia estar numerando esses hábitos, né? Mas eu já me perdi aqui. Gente, ter uma alimentação equilibrada. Eu lembro muito, e até falei com o Natan, que deve ter mais ou menos um ano mesmo, que eu... Meu celular despertando. Que eu fui na nutricionista, na Yasmin aqui, até compartilhei isso com vocês, falando que eu tava super insatisfeita com a minha alimentação, que era uma questão pra mim, que eu não tava vendo que eu tava me alimentando direito. Enfim... E nesse um ano, eu vi o quanto o meu olhar para a alimentação mudou no sentido de buscar uma alimentação equilibrada. Tanto não me restringir demais, quanto não chutar o balde. Hoje, vocês sabem, eu como muita besteira no fim de semana, não me privo de nada, tipo, não deixo de comer nada fora da rotina, né? E faço as marmitas, mas não deixo de comer nada. E ao mesmo tempo, ter uma alimentação completa aqui na rotina, sabe? Eu tento olhar para as minhas refeições hoje, né, que eu faço assim no dia a dia, tendo carboidrato, proteína, gordura, fibras, enfim. Então, tipo assim, ter esse olhar mais completo pra alimentação, pra não me restringir muito. Em um momento da minha vida, eu me vi muito, me restringindo muito. E acabava que eu tava demonizando mesmo a comida, sabe? Colocando um peso muito grande e errado, assim, em comer, em certos alimentos, e não é uma coisa que eu quero hoje. Tipo, a alimentação que eu levo hoje é uma alimentação que eu quero levar pro resto da vida. Então eu não quero ficar fazendo dieta nem nada, mas pensar numa vida mais saudável.
E como eu falei, não deixando de fazer nada, né? Porque eu sei que o MM que eu como no fim de semana não é saudável, não vai me fazer bem mesmo, não. Mas tem os seus benefícios aqui que eu gosto, né? Que sou doida com chocolate, enfim. Outro hábito que eu implementei na minha vida, junto daquele lá do início do dia que eu falei com vocês, que era buscar estar mais próximo, ter mais essa vida espiritual ativa na minha vida, foi trazer uma oração, um momento de oração no meio do dia. Eu quis trazer coisas bem práticas, como eu falei com vocês, me sentir mais próxima, sabe? E aí, o que eu faço nesse meio do dia? Eu tento fazer um exame de consciência, uma coisa muito rápida, gente, de refletir o que que eu fiz de bom, o que que eu fiz de ruim e o que que eu quero melhorar a partir de agora. E aí eu até coloco esse despertador 2 horas pra sempre me lembrar e ser um horário, tipo, mais ou menos no meio do meu dia, pra eu refletir sobre isso. E aí eu faço uma outra oração junto também. E agora eu vou voltar pro trabalho no computador, que ele está ali me esperando. Acabei de fazer uma caminhadinha no parque, eu e Natan, pra ser nosso cardio do dia. Mas o hábito que eu queria colocar aqui, que eu coloquei assim com mais intensidade na minha vida nesse último ano, foi a corrida. Não corri hoje porque eu comentei com vocês em outros vlogs, estendi a perna, provavelmente foi só isso, mas eu estou me recuperando. E aí hoje eu quis, né, fazer uma caminhadinha pra eu ir sentindo o meu corpo, voltando aos poucos, tanto que por isso que essa semana eu vou treinar superior. Mas o hábito da corrida com certeza, assim, mudou a minha vida, tem mudado a minha vida, tanto no aspecto, assim, de resistência do corpo, de força, estar mais pronta, de me sentir mais pronta, de me sentir mais forte, mas também na parte da autoestima, conseguir mais do que eu imaginava. E assim, aqui no canal tem vários vídeos que eu falo mais sobre a corrida, inclusive vou deixar um aí pra vocês. E ao mesmo tempo, uma outra coisa que eu fiquei pensando, um outro hábito que eu acho que eu tô conseguindo trabalhar em mim é de não jogar tudo pro alto. Como assim? Eu até fiquei pensando isso em relação à lesão que eu tive, né, agora. Eu tenho aprendido a não ficar chorando o leite derramado, entendeu? Eu tinha muito isso, assim, de acontecer uma coisinha, fazer uma tempestade num copo d'água, criar algo que era isso aqui, tipo, aumentar o problema e querer jogar tudo pro alto mesmo. Não sei nem se eu posso falar desistir, mas enfim, tipo, meter o pé, entendeu? Tentado trabalhar mais isso em mim, sabe? Lidar com as situações que vão me acontecendo. E aí eu acho que isso da lesão é um pouco isso. Tipo, hoje eu poderia ter falado assim, e talvez há um tempo atrás eu iria dizer, não, eu também não vou caminhar não. Mas não, quero ir voltando aos poucos e respeitando esse momento também. As coisas acontecem aqui e eu acho que eu tenho conseguido aos poucos ir lidando com mais bom humor e aí sendo mais leve também. Vou tomar banho agora pra aí sim começar a minha rotina da noite de descanso. Tomei banho já, tô montando aqui nossa salada, tô ali buscando umas bananas pra mim. E um outro hábito é ter meu momento de descanso. Gente, pode ser no dia que eu tô com mais coisa pra fazer, que eu trabalho até mais tarde, mas ainda assim eu gosto de tirar um momento antes de dormir mais tranquilo, sabe? Como a gente acorda cedo, a gente precisa ter essa rotina de sono e da noite aqui mais tranquila pra gente conseguir dormir melhor, dormir mais cedo. Esse tempo de descanso pra mim é sagrado. Então eu tô fazendo aqui nossa salada, a série tá ali também. Salada pronta e ficou bonita, né, gente? E pra finalizar esses 20 hábitos, quero fechar aqui com estar aberta a viver novas experiências. Eu falo isso e tô aqui com o meu hobby, né? Eu tô com esse hobby novo de colorir, mas isso aberto a qualquer coisa, sabe, na sua vida. Tenho tentado experienciar isso, de experimentar coisas novas, de viver coisas diferentes. Isso faz muito bem. Esse vídeo todo foi mostrando muito pra mim que eu tô me conhecendo cada dia mais e vivendo melhor também. Cada um desses hábitos vai me ajudando nisso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar e passar esse dia comigo. Muito obrigada por quem tá aqui. Se você não tá inscrito, se inscreve aqui no canal que eu vou te esperar no próximo vídeo. Até lá!